Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tá fraco. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz de estar aqui, diga glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. Quem está com frio, diga amém. Oh, que isso? Que isso? Que isso? Tá chovendo, mas não tá frio não, irmão. Amém? Que bom que você sorriu. Aproveita que está sorrindo. Sorria para a pessoa que está do seu lado. Teve gente que não riu. Irmão, mesmo sem dente na boca, pode rir para a pessoa que está do seu lado. Ninguém aqui tem preconceito com nada. Prazer muito grande estar aqui. Poder sentar. Pode se sentar no seu lugar. É um prazer retornar a esta casa para desta feita, desta oportunidade, nós ministrarmos a palavra. E nós estamos iniciando hoje 3 segunda-feiras de batalha espiritual aqui. Tá bom? Então você que é do manto, que gosta das campanhas de libertação, essas 3 segunda-feiras nós estaremos aqui para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor Carlos. Sempre bonito e elegante. Só te vejo na televisão, pastor, no YouTube, que eu sou artista, né? E sempre vê-lo pessoalmente é um prazer. Deus abençoe os irmãos que louvaram, né? Deus abençoe vocês mesmo. Deus é na vida de vocês, a gente sente. Comigo está hoje, irmão, meu amigo, irmão lá da igreja, onde a gente serve como auxiliar, o Kemuel. Deus te abençoe, tá, Kemuel? Já que você veio, Kemuel, Kemuel pode tocar ali? Então vai lá, Kemuel. A gente está junto toda quinta-feira no culto de libertação. E eu pedi ele para me trazer aqui hoje, mas armei um laço, que eu não falei para ele que ele ia tocar. Mas deixei para falar agora, que não tem como ele dizer não na frente de todo mundo, né? Toca aí. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Deus abençoe a Bruna. Irmãos, se a cultura daqui é ficar em pé na hora da palavra, pode ficar. Se não for, você fica sentado. Haja conforme a cultura da igreja. Tá bom? Evangelho de Lucas, aliás, de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Deus abençoe todos os irmãos que estão assistindo pela internet. Se prepare. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Aleluia. Você que achou, que eu sei que é fácil, diga amém. Então a gente pode ler. Chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundos, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas quebradas por eles, e os grilhões foram despedaçados, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo a si próprio com pedras. Quando de longe viu Jesus desembarcar, correu e o adorou. Gritou também em alta voz: que tenho contigo, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não nos atormente. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Vamos repetir essa parte? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Vou contar de 1 até 3, vamos lá? 1, 2, 3.
Amém. Pode sentar no seu lugar. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, retrata um dos textos mais citados quando a matéria é batalha espiritual, guerra espiritual e libertação. Em Marcos, capítulo de número 5, que Jesus ele vai ensinar uma matéria nova, um nível novo de profundidade na área espiritual para os seus discípulos. Repare que a didática da libertação, a didática do efeito da pregação do Evangelho, da libertação do homem de Gadara, do endemoniado gadareno, ela é feita somente entre Jesus, os discípulos e o endemoniado, que deixa claro que se Jesus não trouxe uma multidão para ver o que estava acontecendo, é porque ele queria que os discípulos somente aprendessem aquilo que ele tinha para ensinar naquele dia. Naquele dia, Jesus iria ensinar sobre a batalha espiritual contra legiões que dominam um território específico. Legiões que dominam um território geográfico. Aquilo que a gente chama de potestade principado, que dominam regiões geográficas. Como Jesus não tem por que ensinar isso para toda a multidão, porque a multidão não anda atrás do aprendizado, anda atrás somente do milagre que ele pode fazer. Então ele atravessa o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, o mar da Galileia, como nós conhecemos, somente junto com os seus discípulos. E aqui eu quero até abrir uma aspa, olha que interessante. Jesus vai levar os seus discípulos para o centro de uma batalha espiritual, a qual a multidão não participou da batalha espiritual, a qual a multidão não viu a batalha espiritual, mas os discípulos viram a batalha espiritual. Por quê? Porque a multidão não precisa passar por um nível de batalha que os discípulos vão passar. É interessante isso, porque ele seleciona aos discípulos para atravessarem do outro lado, e somente os discípulos, porque ele vai privar os discípulos, aliás, privar a multidão de passar por essa guerra, e os discípulos sim vão passar para aprender. E aí entra a questão de nós nos perguntarmos o porquê que a gente vive algumas batalhas que outras pessoas não vivem, ou por que a gente passa em algumas guerras que outras pessoas não vivem. Olha que interessante, ele separa quem é discípulo de quem é multidão. Os discípulos vão passar uma guerra profunda, e a multidão não vai nem saber que a guerra aconteceu. Sabe por quê? Porque eu e você, ou uma pessoa que tem um chamado específico da parte de Deus, vai passar algumas guerras e algumas batalhas que outras pessoas nunca vão passar e nunca vão atravessar. E tem gente que olha pra gente e diz assim: não sei que tanta guerra, que tanta batalha, que tanto problema. É claro, você não tem o nível do chamado que eu tenho, você não tem o nível do chamado que você exerce. Cada um chamado para alguma coisa. Se Deus te chamou para algo profundo, você também vai passar por guerras profundas. Quanto maior é o tamanho da batalha e da guerra que você está passando, mais alto é o chamado que Deus tem para a tua vida, maior é o testemunho que Deus tem para você. Olha que interessante, no olha que interessante. Os discípulos, eles vão atravessar no capítulo de número 4, Quemuel. E quando eles atravessam, o texto diz que eles vão passar por uma tempestade. Só quem é discípulo passa por tempestade, a multidão não passou. Os discípulos vão atravessar o mar e vão passar por uma tempestade. Por que eles vão passar uma tempestade no capítulo de número 4? Porque no 5 tem uma grande libertação para acontecer. E normalmente quando no próximo capítulo da nossa história Deus vai fazer algo grande, no capítulo atual Satanás levanta uma tempestade. Para quê? Para tentar te afundar antes que você chega na hora certa, no momento certo, no milagre certo. Só que o diabo não sabia, levantando uma tempestade no capítulo de número 4, que quem estava no barco era Jesus.
Eu vou repetir isso daqui. Satanás levantou uma grande tempestade na tua vida, mas ele esqueceu que quem está no teu barco é Jesus de Nazaré. Eu vou falar de novo para tu levantar a mão e dar glória a Deus a noite de hoje. Satanás disse, já que ele vai naquele culto hoje à noite, e é a noite dele ser abençoado, liberto, destravado, ungido, eu vou levantar uma grande tempestade. Olha para mim, é por isso que tem gente que antes de chegar num culto como esse, passa por tempestade, problema, parece que o dia foi o pior dia. Por que o diabo fez isso durante o dia? Porque ele sabia que essa noite Deus vira a página, Deus vira para outro. Eu vou falar de novo, até você dar glória a Deus e entender que Deus está dizendo para você, tu não está passando essa guerra à toa. Se está na guerra, é porque tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem. Então olha que interessante. Jesus ele está caminhando no capítulo de número 4, atravessando um lago, para um lugar chamado Gadara. Repita isso, Gadara. Vamos lá, vamos correr para dar tempo de tudo acontecer hoje aqui. Quando ele vai para Gadara, ele está indo para um território que é geograficamente possesso por demônios. Pastor, por quê? Primeiro, preste bem atenção nisso para você entender. Gadara é um local onde se cria porcos. Você entende isso? Porque o texto diz pra gente. Por que se cria porcos em Gadara? Porque em Gadara é a última cidade de um conjunto de cidades chamado Decápolis, ou seja, 10 cidades. A última cidade é a cidade onde abrigavam os sírios e alguns judeus que não respeitavam a lei nem a tradição. Gadara também abriga parte dos soldados romanos que quando vieram na invasão se alojaram lá. E por que os sírios e os judeus romperam a tradição e começaram a criar porcos naquele lugar? Porque a cultura de Roma comer carne de porco. E o judeu que não segue a tradição e nem a lei, ele vai quebrar um princípio bíblico. Qual o princípio? O princípio que está em Levítico capítulo de número 11, versículo de número 7 e 8. Aonde o próprio Deus, através da vida de Moisés, proíbe que o judeu coma carne de porco, porque além do aspecto da pata fendida, tem também a questão do porco não ruminar o seu alimento. Então Deus, para aquela época, proíbe que o judeu coma a carne de porco. Mas olha só, Deus é tão profundo que ele não proíbe só de comer, ele proíbe de tocar. Ele proíbe de enterrar um porco morto. Não pode, o judeu não pode passar perto. Isso é um princípio bíblico. E por que os homens estão criando? Porque os romanos consomem, e aí dá dinheiro, porque os romanos pagam bem. Então os judeus viajavam para Gadara para montar suas empresas, e elas quebravam a lei do Senhor, em Levítico capítulo de número 11, versículo 7 e 8. Eles quebravam aquilo que Deus havia estabelecido como princípio bíblico. Eu queria aqui alertar você, não quebre o princípio que Deus estabeleceu. Porque uma vez que essa terra chamada Gadara, pastor Carlos, tem homens que quebram o princípio que o próprio Deus estabeleceu, e eles começam a criar aquilo que Deus disse que não podia, encostar naquilo que Deus disse para não encostar, e comer carne que Deus falou para não comer. Eles abrem a porta do mundo espiritual para a legalidade, para demônios agir na terra. Porque o território geográfico onde se quebra princípio é onde Satanás tem liberdade para atuar. Tem muita gente dizendo assim: pastor, lá em casa eu vejo vulto, se eu pedir para levantar a mão, um monte levanta. Pastor, eu escuto vozes. Pastor, dentro da minha casa tem alguém que eu não consigo libertação por nada. Não é uma regra geral. Mas quando você chama para conversa no final de culto, você consegue ver na verbalização da história que a pessoa passa para você, que dentro da sua história ela quebra um monte de princípio bíblico. Tem muita gente que quer prosperar, mas não dizima e não oferta. Tem muita gente que quer ser feliz no relacionamento, mas não é fiel aos votos que fez no altar. Tem muita gente que quer que o filho seja uma bênção, mas não é exemplo. Fere todos os princípios bíblicos que Deus estabeleceu. E quando você fere o princípio, você abre a porta para o diabo atuar na área, tomar conta do território. Talvez você chegou aqui essa noite num ponto da sua vida que você não tem mais força e autoridade espiritual para poder colocar o diabo no lugar dele na tua casa, na tua família e na tua vida.
Por que você não tem? Porque você abriu brecha para que ele tomasse conta do território. Mas eu tenho uma notícia para você: não importa o que você fez, não importa qual foi a época da tua vida que você abriu essa brecha, não importa a época da tua vida que você abriu essa porta para Satanás tomar território lá da tua casa, dos teus negócios, da tua família. Por que, pastor? Deus vai passar a mão no que eu fiz de errado? Não. Ele está dizendo para você: eu te trouxe aqui essa noite para juntos a gente fechar a porta da legalidade e o diabo perder força na tua vida e na tua casa e na tua família. Pastor, como é que isso vai acontecer? Capítulo de número 5, o texto diz que Jesus chega na margem de Gadara. E o que isso significa, pastor? Significa que na noite de hoje você não volta sozinho para casa. O próprio Jesus, vou falar de novo, o próprio Jesus, eu vou repetir a palavra, o próprio Jesus, ele sai daqui na noite de hoje de mão dada com você. E quando você pisar naquele lugar, ele pisa junto com você. Então vamos lá. Quem é Jesus? A gente descreveu o território. Jesus é aquele que no capítulo de número 3, depois que Adão e Eva pecaram, é aquele que, quando Deus distribuiu as sentenças, ele disse para a terra: maldito será você, terra, por causa do pecado do homem. Ele disse para o homem: a partir de hoje você vai comer do suor do teu rosto. Ele disse para a mulher: vai se multiplicar as dores do teu parto. Ele disse para a serpente: a partir de hoje você vai rastejar e eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. E ele disse para Satanás: está vendo essa mulher que tu envergonhou? Da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. Ele é a promessa feita em Gênesis capítulo de número 3, quando a primeira vez que ele aparece, baseado numa promessa. Jesus é um homem que, quando ele é manifesto nos evangelhos, ele vai começar aqui uma limpeza geográfica. Se você observar, por exemplo, vamos pegar o evangelho que a gente leu, Marcos. No capítulo de número 1, antes de começar o seu ministério, o texto diz que Jesus vai ser o quê? Batizado. Ele é apresentado a João Batista, ele é batizado, e quando ele é batizado, alguém vê o sinal no céu, escuta uma voz dizendo: esse é meu filho, foi ele que eu escolhi. Quando ele sai dali do batismo, ele vai para o tempo de preparo. E onde se prepara alguém para o ministério? Um deserto. Ele entra no deserto, fica 40 dias e 40 noites, resiste à tentação, porque não basta estar no deserto, tem que resistir à tentação que aparece. E quando ele resiste à tentação, o texto diz que os anjos aparecem e começam a servi-lo. Porque depois que eu resisto a uma tentação, o banquete que o diabo expõe, o céu se manifesta. Porque a regra de espiritualidade, irmão, não é ver demônio. Vou repetir isso aqui e vou te explicar. Ninguém é muito crente profeta porque está vendo demônio. O ímpio também vê. Desviado também vê. Hein? Quem serve a eles também vê. A regra de nível espiritual não é para você ver coisas do inferno. É quando o céu se manifesta para você ver. Então ele resiste ao que o inferno aparece. E depois os anjos aparecem, os anjos hoje o servem. E depois que ele é servido, ele vai começar o ministério dele. Olha como é que ele vai começar o ministério. Eu disse que Gadara é um território contaminado. Nesse tempo, não é só Gadara que está contaminado, é todo o território. Por que não dizer a humanidade? Por que não dizer o mundo? Afinal de contas, Isaías disse que ele é a luz que vem nascendo e vem iluminando onde tem trevas. Então todo mundo está contaminado. E ele vem fazendo a limpeza, limpando todos os territórios geográficos. E onde ele vai começar a fazer a limpeza? Isso aqui é muito forte, irmão, se tu não der glória. O texto diz em Marcos capítulo de número 1, que ele vai fazer a sua primeira pregação, não é no centro da rua, não é na praça. O primeiro lugar que ele vai pregar é dentro do templo. E quando ele entra dentro do templo, eu estou todo arrepiado, irmão. A primeira vez que ele entra dentro do templo, ele não vem sozinho. Como assim, pastor? Ele carrega uma mensagem. Qual é a mensagem? É chegado o reino dos céus. Então ele vem, e ele vem representando um reino. Quando ele pisa dentro do templo, ele não pisa sozinho, porque todo representante de algum lugar tem autoridade para representar o lugar que ele veio. Os anjos estão com ele, a unção está com ele, o poder está com ele. Quando ele pisa, tu viu quando o Espírito se manifestou como uma pomba no dia do batismo? Nunca mais aquele Espírito saiu dali não.
está com ele. Quando ele pisa dentro do templo, os demônios dentro do templo se manifestam. Calma aí, pastor, por quê? Nunca num culto de um fariseu tinha manifestado um demônio. Os demônios vinham, cultuavam, davam glória a Deus e iam embora para casa. No dia que Jesus chegou no templo, capítulo de número 1, que ele vai pregar, o texto diz no capítulo de número 1, que um endemoniado se manifestou. Por que se manifestou? Porque nenhum ambiente suporta dois reinos. O reino de Satanás estava estabelecido até dentro do templo. Em toda a terra o reino de Satanás estava estabelecido. Pastor, prova isso. Por exemplo, capítulo de número 3, vamos voltar lá. Quando ele diz, maldito seja a terra por causa do teu pecado, Adão, o texto diz que a terra começou a germinar espinhos e abrolhos. E antes não tinha. Os espinhos e os abrolhos eram sinais do fundamento do reino de Satanás. Pastor, Satanás tem reino? É claro que tem. O próprio Jesus disse, o reino das trevas é um reino organizado. Se não fosse, ele não subsistiria, ele não evoluiria. Satanás também tem o seu reino. E quando ele chega dentro do templo, o reino que vem com ele começa a empurrar o reino que está presente. Você está entendendo isso que eu estou te falando? Quando você chegar na sua casa, irmão, não é você que vai ter que sair de lá. Não é o marido que vai embora. Não é você que vai pedir as contas daquele trabalho. Não é você que vai dizer, eu vou deixar essa casa e vou alugar em outro lugar. É o reino que está lá, que vai ter que respeitar a autoridade do reino que você carrega. Eu queria te pedir um favor, eu não sei de ficar pedindo não, mas levante a sua mão direita para o céu, que eu estou sentindo uma presença aqui tão grande. Uma autoridade andarabra. Se você fala em línguas estranhas, me segura não, entra na guerra. Porque Deus disse para mim aqui essa noite, eu te trouxe aqui, Cláudio, para derramar unção sobre a vida de algumas pessoas. Porque o reino do diabo não vai resistir. Olha que interessante, irmãos. Quando ele chega no reino, que ele prega a primeira vez, manifesta um demônio. Os fariseus, meu Deus, o que é isso aí que está acontecendo? Nunca viram um sinal. Só que quando chegou um reino e a unção diferente, um sinal aconteceu. Ele vai lá e expulsa o demônio. Segundo culto que ele vai, no capítulo de número 1 para o número 2, tem uma mulher andando assim, ó. Ó, tudo que ela faz é assim. Jesus chega no culto e fala, isso aí é demônio. Porque o texto diz que ele olhou para a mulher e disse, tem espírito maligno na coluna. O fariseu disse, não, é a idade, pô. É hérnia, é problema. Jesus disse, não, no reino que eu venho. Do reino que eu venho, isso aí é espírito de enfermidade. Demônio, sai dela. Aí o texto diz que a mulher vai, ó. O texto diz, endireitando-se ela, logo servia no templo. Sabe o que Jesus começou a dizer? Não tem como servir doente. Primeiro eu curo, depois você serve. Pode não ser para ninguém aqui dentro, mas eu vou falar olhando para a câmera. Primeiro você é curado, filho, depois você prega. Primeiro é curado, depois canta. Primeiro é curado, depois trabalha. Não adianta fazer estando doente. Primeiro Jesus quer te curar, porque ninguém que é doente pode curar. Olha que interessante, a mulher se endireita. Quando ele vai andando, ele vira para Pedro e diz, posso tomar um café na tua casa? Estou contextualizando. Pedro disse, vamos lá. Quando chega na casa de Pedro, ele deve ter dito, e Pedro, tu mora com a sogra mora contigo? Que bagunça, hein? Mas ela está ali no canto. Por que ela está no canto ali? Está com febre. E a febre dessa época não é essa febrezinha que passa com dipirona, não. É comparado com a febre da malária. A mulher está morrendo. Quando Jesus chega, olha para a mulher e diz assim, ó, febre, eu te repreendo. E a mulher curada. Todo mundo fica abismado com Jesus. Por que ele está fazendo coisas que antes ninguém via? Porque o reino que ele carrega não é desse mundo. Jesus, segundo João, capítulo de número 1, versículo de número 1, é o verbo encarnado. E o texto diz, no princípio ele era o verbo. Que verbo é esse? O verbo haja. Porque no princípio, Pai, Deus disse, haja luz. O texto de João diz que ele era esse haja, ou seja, ele era a palavra em ação. Quando o Pai disse haja, ele foi e fez acontecer. Olha que interessante. Ele chega dentro do templo. Ele faz sinais,
ele faz sinais na casa de Pedro. Por que ele vai fazer na casa de Pedro sinais, pastor? Por que ele faz sinais primeiro no templo e depois ele vai fazer na casa de Pedro? Porque Pedro ia ser o quê? Discípulo. E Deus não quer que nenhum discípulo ande por aí curando, tendo alguma doença na sua casa. Pastor, explica isso daqui. É impossível que um discípulo faça a obra, esteja habilitado para cumprir o mandamento de pregar o evangelho, paz no coração e na mente, tendo alguém doente dentro da sua casa. Então Jesus está dizendo: Pedro, eu vou te usar para curar, mas antes eu vou curar o que está doente dentro da sua casa. Por quê, pastor? Porque mais forte do que aquilo que tu veste, Pedro, é o testemunho que você carrega. Vou falar de novo, hein? Mais forte do que o que tu fala é o testemunho que tu carrega. A experiência que você tem com Deus fala mais do que os bolsos bonitos. Então primeiro eu vou fazer na tua casa, para depois você sair por aí fazendo na casa dos outros. Ele cura dentro da casa de Pedro. E no capítulo de número 4, vamos chegar no texto, senão a gente não consegue. Ainda bem que é 3 segundas, né? Se não der hoje, segunda-feira continua. O texto diz o seguinte: no capítulo de número 5, ele vai chegar em Gadara, o território contaminado, cheio de demônios. E olha que interessante. Nesse território tem um rapaz endemoniado. Apesar de endemoniado, é até um elogio, porque ele está possesso por uma legião. E eu já te expliquei que ele está possesso porque tem liberdade no território. Por que tem liberdade? Porque em Gadara, como eu te disse, quebra-se princípios. E onde se quebra princípio, é porta aberta para demônio. Não tem jeito. Esse rapaz é tão endemoniado, mas tão endemoniado, que o texto diz que ele mora dentro dos sepulcros. E preste bem atenção: por Gadara ser uma terra amaldiçoada, tudo que é homem, indigente que morre, coxo, aleijado, leproso, eles não eram enterrados dentro da terra santa, dentro de Cafarnaum, dentro das cidades grandes. Os corpos eram levados para Gadara, porque todo aleijado, doente, leproso é considerado amaldiçoado nessa época. E quando chega em Gadara, eles jogam os corpos nas covas que ficam no porto, na beira da praia. Aquelas cavernas na beira da praia, jogam o corpo ali, e ali o corpo apodrece. Então quando você chega no porto de Gadara, você sente o cheiro de podre. Não é um animal morto, são pessoas que eram jogadas ali para apodrecer. Ninguém queria botar a mão num cadáver de alguém leproso, porque lepra pega. Então eles jogavam ali para apodrecer. Nessa terra, o texto diz que ele mora dentro dos sepulcros. Ou seja, aonde o leproso que morreu, o aleijado, o homem, a mulher, que morreu e está ali apodrecendo, é ali que ele dorme. E quem já serviu aos espíritos sabe que nas religiões que se servem aos espíritos, e eu não estou aqui para ofender a religião de ninguém, há níveis de consagração na magia, onde você tem que dormir sim dentro de um cemitério, onde você tem que ficar dentro de uma cova, dormir onde um cadáver está apodrecendo. E deixa eu te dizer um negócio: se você fez cara feia para isso, imagine você que nessas religiões e alguns níveis de consagração, você tem que comer a carne de um cadáver. Se alguém já serviu aqui, sabe. É verdade ou não, pastor Carlos? Você tem que beber o sangue, comer aquele sangue coagulado. Por que isso, pastor? Isso é um nível de consagração na magia. Porque isso abre o mundo espiritual, o inferno, para eles. Quando você vê dentro da magia um homem muito usado nos sinais, pastor, o diabo também faz sinais. Quando você vê na magia um homem muito usado, esse homem já passou por níveis de consagrações terríveis. A gente se espanta ao ver alguém raspar a cabeça, mas isso não é nada. Os níveis de consagração na magia, eles são terríveis. Comer animais mortos, coisas terríveis para se consagrar para os demônios usarem. Isso acontece. Esse moço mora dentro do sepulcro. Então se ele está possesso por uma legião, nada me tira da cabeça que os demônios, a legião, faz ele comer, faz ele beber o sangue pastoso, coagulado. Ele vive ali no meio. Olha a cidade. Se você tivesse dinheiro nessa época para comprar uma passagem na CVC,
jamais você escolheria o destino Gadara para passear. Você chega no porto, cheiro de podre. E nessa cidade tem uma lenda que é verdade. Tem um moço que anda gritando, Bruna, de dia e de noite. Imagina uma cidade onde fede a podre, a cadáver, onde se cria porcos. E você sabe que porco come cadáver também, né? Onde se cria porco. Um homem endemoniado, que para a época é maluco, anda correndo de um lado para outro, dia e noite, gritando. Alguém pergunta, onde mora esse cara aí que falam que é maluco? Ele diz, mora ali dentro do cemitério. Alguém fala, até o sinal da cruz. Meu Deus. Em Gadara, ô Kemuel, nenhum namorado fica até tarde na casa da namorada. Anoiteceu, namora de tarde. Anoiteceu, casa. Ninguém fica andando na rua de bobeira. Imagina que você passar dentro do cemitério da cidade e do nada sai um rapaz de dentro do cemitério com um pedaço de pedra, gritando e se cortando. O texto que diz que ele corta a si mesmo com pedras, ó. Ele se fere com pedras, grita dia e noite. O texto diz que teve uma época que tentaram prender esse rapaz. Botaram ele numa cadeia. E a Bíblia diz que ele quebrou as cadeias. Pastor, como é que um homem tem capacidade de quebrar as cadeias? Um homem cheio de demônios, guarde isso, tem o poder de fazer sinais que um homem sem demônios não tem. Ele quebra as cadeias, prende com o grilhão e ele despedaça os grilhões. Você sabe o que é grilhão, filho? É barra de ferro maciça, prendendo os pés e as mãos. Se ele quebra a cadeia, o grilhão, ele despedaça. Sabe o que é despedaçar? Ó. Por quê, pastor? Porque ele está cheio de demônios. Pastor, homens cheios de demônios fazem sinais? Fazem. Quem já frequentou qualquer lugar onde se serve as outras religiões sabe que em festas, para demonstrarem poder, esses que se dizem pai ou mãe, eu não vou completar o resto, você sabe que a realidade, eles começam a fazer sinais para impressionar os frequentantes daquele barraco, daquele terreiro. Eles cortam a mão, eu já vi, corta a mão e não desce uma gota de sangue. Eles pegam caco de vidro e brasa acesa, mastiga e não queima a boca. Não é sinal isso? Eles espalham a brasa e andam em cima sem queimar os pés. Engolem caco de vidro, comem. Isso não é sinal, pastor? É. Um homem cheio de demônios faz sinais que um homem comum não é capaz de fazer. Eu tenho uma notícia boa para você. Um homem cheio do Espírito Santo também faz sinais que um homem comum não consegue fazer. Pastor, é verdade isso? É claro que é. Marcos 16:17 diz: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome porão a mão nos enfermos, os curarão. Em meu nome falarão outras línguas. E se comer veneno, vou traduzir o texto, pode comer oferecido, pode comer veneno, pode comer enganado, o Espírito de Deus corta o efeito. Porque um homem cheio do Espírito Santo faz sinais que um homem comum não é capaz de fazer. E eu quero profetizar para você na noite de hoje. Deus te trouxe aqui hoje para habilitar você. Pastor, eu não sei o que estão tramando contra a minha vida, eu estou sentindo que eu estou sendo perseguido, fizeram alguma coisa para minha casa, para minha família. Fique tranquilo, Deus vai te ungir e te habilitar na noite de hoje. Você vai sair daqui para fazer sinais que o homem comum não é capaz de fazer. E se você crê, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Esse é o endemoniado. Esse é Jesus, eu já falei. E esse é o território de Gadara. Agora vamos para o encontro. Capítulo de número 5, versículo de número 1. Depois de uma tempestade. Pastor, por que a tempestade se levantou? Não é comum ter tempestade no mar da Galileia. Não é um mar grande para ter tempestade, é um lago. Cercado por montanhas, o vento não corre. É impossível ter uma tempestade. Mas o que aconteceu? A potestade que toma conta de Gadara viu que Jesus estava atravessando para chegar até lá. Ela provavelmente virou para os demônios e disse assim, ó, vai até o meio do mar e afunda esse barco, porque se ele chegar aqui já era. Os demônios vão até o meio do mar e começam a agitar as águas.
Os discípulos ficam desesperados. Mestre, não se dá a você que morramos, você não se importa não. Ele levanta e diz: acalma-te, vento. Acalma-te, mar. Pastor, com quem que ele está falando? Com os demônios. Os demônios voltam para a potestade e diz: não conseguimos parar. A potestade diz: agora já era, fica sozinho que eu estou indo embora. Quando ele chega na beira de Gadara, irmão, o peso que ele pisou no templo, o peso do reino que ele carrega, o peso que ele pisou na casa de Pedro, o peso que ele foi no monte, o peso que eu descrevi para você, chega junto com ele. O texto diz que quando ele bota o pé na margem de Gadara, dentro dos sepulcros, os demônios que estão no rapaz, sente que chegou ali alguém que tem a patente maior do que eles. Pastor, explica isso, irmão. O próprio Jesus disse numa matéria de libertação o seguinte: que ninguém pode entrar num local e pegar naquele local que tem de valor se antes manietar o valente que manda ali. O que é o valente, pastor? É alguém que tem poder no território. Então tem alguém que tem poder no território? Tem, os demônios. Mas quem chegou no território? Alguém que tem mais poder do que os demônios. Mais poder do que os demônios. Quem chega? O próprio Jesus. Quando ele... Já viu o filme de zumbi, irmão? Quando passa um vivo assim, o zumbi sente, ele fica... Já viu? Então imagina, ele coloca o pé na beira de Gadara e dentro dos sepulcros os demônios sem tiro. Por quê? Porque espiritualidade, Bruna, a gente não mostra naquilo que a gente veste. Espiritualidade a gente não posta subir no monte. A gente posta para motivar alguém, mas não é assim que se mostra. Espiritualidade não é um anel de teologia no dedo. Espiritualidade não é a agenda, se eu prego aqui, se eu prego ali, se eu prego não sei aonde. Espiritualidade não é a roupa que eu ponho. Espiritualidade não é as pessoas que eu ando. Espiritualidade não se vê, se sente. Quando ele chega no ambiente, o peso da unção que ele carrega vai dentro do sepulcro. E o texto diz que os demônios vão até ele para adorar. Eu sempre traduzo o texto dizendo o seguinte: não foram os demônios que foram. Pelo que eu vejo no texto, a unção trouxe os demônios. É como se ele pisasse aqui, ó, e um anjo fosse dentro do sepulcro, catasse os demônios aqui e diz: vão lá. Quando ele chega no pé de Jesus, o texto diz que ele se prostra e adora. Por quê, pastor? Porque quando você tem uma unção e sabe a unção que carrega, porque o diabo luta para você não entender aquilo que você carrega. Pastor, mas eu tô fraquinho, eu tô isso, tô aquilo, irmão. Não é o que você é o que ele falou que você é, irmão. Pastor, mas eu tô assim, eu vacilei, eu tô isso, eu tô aquilo. Aquele que te ungiu e te deu sabia. Porque o salmista disse que os seus dias estavam escritos. Antes que você fosse um feto no ventre da sua mãe, ele já sabia cada página da tua história. E o diabo luta te acusando. O diabo luta minando a tua mente para que você esqueça quem você é. Porque esquecendo quem você é e não acreditando naquilo que você carrega, você perde a autoridade do mundo espiritual e ele ganha território. Tem gente aqui que perdeu a autoridade espiritual dentro da sua casa. Tem gente aqui que perdeu a autoridade espiritual no trabalho, perdeu a autoridade espiritual no meio da parentela. Só que Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: você não perdeu, está dentro de você. Pastor, e como é que eu vou saber? Não precisa dizer nada. Deus te trouxe aqui hoje. Não tem um disjuntor desse aqui, ó? Se você clicar ali, apaga. Colocar para cima, acende. Às vezes é a única coisa que precisa. É Deus chegar e dizer assim, ó, tá ligado. Deus vai ativar a unção que Ele já te deu aqui essa noite. Pastor, mas eu vou chegar na minha família hoje catando demônio. Meu marido vai estar dormindo, eu vou dizer: acorda, peste. Não faço não. Pastor, meus filhos, eu vou pegar... Não, demônio, não faço não. Então o que eu faço, pastor? Fique tranquilo. A unção que você vai receber hoje, só basta pisar. Quando você pisar... Irmão, eu não sei quem vai fazer, tem que ser muito maluco para fazer isso que eu vou dizer. Quando você pisar dentro daquela casa hoje, você vai dizer, ainda que baixinho, porque a autoridade não é voz alta ou voz baixa, é peso nas palavras. Quando você pisar, você vai dizer: demônios, pro meu pé. Mas tá no meu casamento, pro meu pé. Tá nos filhos, pro meu pé. Tá dentro da reserva das comidas. Tá na área econômica, tá na finança, tá na vida sentimental. Tá dentro do casamento, você vai dizer: pro meu pé. A unção que você vai receber aqui na noite de hoje vai trazer os demônios pro devido lugar. Aonde é, pastor? Debaixo do seu pé.
Pastor, por quê? Em Gênesis 3 está escrito: eis que vai nascer um da semente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus é aquele que esmaga a cabeça da serpente. Só que quando ele vem, ele diz assim: podia esmagar sozinho, mas para ficar bonito, vou dividir a honra com a igreja. Ele vira para o povo e diz: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes. Sabe o que Jesus está dizendo? Para deixar o diabo com mais raiva. Você que é pobre, pecador e nu, porque ele pecou, não foi perdoado e ganhou o inferno. Você peca todo dia e ele olha para você e diz: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça. Por isso que o diabo se mata de raiva. Ele pecou uma vez e nunca mais foi perdoado, ganhou o inferno, e o que aguarda ele é o lago de fogo. E você peca todo dia, se arrepende, e o que te aguarda? Mansões celestiais, céu, porque a graça te basta. Quando você pisar dentro da tua casa hoje, Deus está te dizendo na noite de hoje: eu vou te devolver a autoridade que você perdeu dentro daquele lugar. Uma pessoa levantou a mão, vou dizer de novo: eu vou te devolver a autoridade que você perdeu dentro daquela casa. Quando Jesus pisa, vou terminar, irmãos, semana que vem a gente continua. Quando Jesus pisa na beira do mar, os demônios vêm até ele e dizem o seguinte: vieste nos atormentar antes da hora? Por que os demônios expressam que é essa frase? Vieste antes da hora. Porque no dia que o menino nasceu, os demônios sentiram que chegou um reino diferente. Então os demônios sabiam que uma hora eles iriam perder território. Só que eles não imaginavam que seria aquele dia. Por isso que eles dizem: viestes nos atormentar antes da hora? Como se dissesse assim: a gente não sabia que você vinha hoje. E Jesus está dizendo: eu sou assim. Eu chego quando alguém pensa que eu não chego. E eu faço quando alguém pensa que não vou fazer. E quando alguém já falou que tinha que falar, eu dou a palavra final em cima do que falaram. E quando o médico dá uma sentença, eu vou lá e reverto a sentença. E quando o juiz bate o martelo, eu provo que eu sou o juiz do juiz e bato em cima. E quando o diabo diz acabou, eu boto uma vírgula e diz: vai continuar a história. E no Calvário, quando eu morrer, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Por quê? Eu chego quando ninguém está esperando. É por isso que ele disse: o Filho do Homem virá como um ladrão na noite, não avisará a hora nem o dia. Eu chego de surpresa. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Satanás não sabia que era hoje, mas hoje ele te trouxe aqui para dizer: cheguei. Cheguei. Eu vou liberar de novo essa palavra. A semana está só começando. E Deus está dizendo: você pensou que eu ia fazer na sexta? Já vou fazer hoje. Já vou entrar hoje. Eu vou te dar 60 segundos para tu levantar a mão para o céu e adorar ao nome do Senhor Jesus. Vai. Continua glorificando ao Senhor. Eu vou aumentar 2 minutos. Você tem 2 minutos para adorar aqui dentro. Você tem 2 minutos para adorar. Vai adorando, é 2 minutos. Adora aí, vamos lá, 2 minutos. Pastor, eu adoro quietinho, baixinho, é meu jeito de adorar. Não é hora de adorar baixinho. É hora de mostrar a autoridade que Deus te deu. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Em nome de Jesus. Boca fechada não recebe renovo. Abre a tua boca na noite de hoje e receba essa unção. Olha aqui, falta 7 minutos para a gente acabar aqui, que eu não quero passar do horário que o pastor Carlos me deu. Quero orar com você, fica em pé aí rapidinho. A gente parou aonde? Na beira, né? Semana que vem a gente continua. Alabraxandarábria, Caluciandarábrefa. Ó, vou chamar aqui umas pessoas aqui na frente para entregar um negócio de Deus. Amém ou não? Amém. Deus falou comigo assim, ó. Na hora que o rapaz estava cantando, aquele magrinho aqui na frente. Deus disse para mim o seguinte, ó. Tem um anjo entrando aqui agora no meio da igreja, Cláudia.
E esse anjo carrega na mão 1 litro de azeite. E esse azeite é para derramar sobre a vida de algumas pessoas aqui. Está entendendo o que eu estou te falando? Deus me trouxe aqui na noite de hoje para renovar a autoridade da vida de alguns aqui. Está entendendo isso que eu estou te falando ou não? Deus não te trouxe nessa reunião na noite de hoje só para você ver um pregador, ou participar, ou ficar aqui fazendo 1 hora para ir para casa, jantar e dormir e trabalhar no outro dia. Deus te trouxe aqui essa noite para renovar a unção sobre a tua vida. Tem gente aqui que precisa desse azeite para voltar para sua casa, para retornar para sua casa. Esses demônios que agem lá não vão ficar mais um dia perturbando o projeto que Deus tem na sua vida. A autoridade de Deus vai voltar para sua vida hoje. Hoje. Coloque a mão no seu coração aí. Feche os teus olhos aí 1 minuto aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Passa aqui no meio, Senhor, e me mostra onde é. Passa no meio e me mostra onde é. Aonde tiver demônio aqui, dentro da casa, na família, eu quero ver. Vamos embora. Passa no meio e me mostra onde é, Senhor. Sinaliza para mim. Você que fala em línguas estranhas, vem na guerra comigo. Vem na guerra comigo. Vem na guerra comigo. Você que fala em línguas estranhas, vem na guerra comigo. Pentecostal, vamos embora. Exerce a autoridade que tu diz que tem. Vambora. Vem na guerra comigo. Alabaxandará, prefá. Decalassúria dará. Passa aí no meio, Senhor. Vai me sinalizando, Deus, aonde é que está. Me sinaliza aí, Espírito. Aonde está? Eu quero ver agora. Toca, toca, toca. Mais forte. Vai ter gente que vai começar a passar a mão aqui no meio agora, ó. Passa aí no meio. Vai ter gente que vai começar a se sentir mal aí no meio. Outros vão começar a receber uma unção agora. Mais forte, Senhor. Toca aí. Toca aí, mais forte. Tem um óleo aqui, Varão? Me arruma um óleo aí. Passa aí. Louva aí, queimão. Fecha os teus olhos aí. Você que está aí, vai louvando. Fecha os teus olhos. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Deus falou comigo. Vocês estão juntas? Estão juntas as duas? Você mora na mesma casa? Não? Vem cá você. Sabe o que Deus falou comigo? Que você veio aqui na noite de hoje porque Deus precisa, primeiro, limpar a tua alma. Vem cá. Limpar a tua alma. Tem uma guerreira aí comigo? Deus precisa limpar a tua alma, ó, fazer uma limpeza. Preste bem atenção nisso. Dentro da tua alma hoje, Deus vai jogar um azeite sobre a tua cabeça, vai descer. Você vai limpar a tua alma toda. Porque hoje à noite Deus diz: eu coloco o ponto final em 2 demônios opressores. Fica ligado, irmão. É segunda de libertação. Estenda a mão para cá. 2 demônios opressores. Espírito, enquanto eu estou aqui, vai dentro do quarto dela agora. Aí, ó. Fica ligado. Levanta a mão para o céu, vai dando glória a Deus. Levanta a mão para o céu e vai dando glória a Deus. Demônio, aonde você estiver dentro dessa casa, acabou. Pode vir. O demônio que está dentro da casa, os 2 que eu vi, vai dentro daquele quarto agora. Calabachuri andarábria. Tem alguém crente aí hoje ligado, irmão? Estenda a mão para cá. Vem comigo no glória a Deus. Isso, vem comigo no aleluia. Você fala em línguas, vem comigo na língua estranha.
Sai de lá dentro dessa casa, acabou. Você não oprime mais essa mulher. Em nome de Jesus, sai. Pode colocar ela de pé aqui. Espírito, Espírito. Segura aí, canal. A primeira unção, segura aí. A primeira unção foi para jogar por terra 2 demônios na tua casa. Tá entendendo ou não? Olha aqui nos meus olhos. Sai da porta. Saiu. Olha para mim. A segunda é para botar em você coragem espiritual, autoridade sobre a tua vida. Entendeu ou não? Primeiro quem caiu foi o demônio, mas agora Deus derrama uma unção sobre a tua vida, ó. Toca nela aqui, Espírito, do alto da cabeça. Coloca a mão em posição de receber, moça. Receber. Coloca, Senhor, autoridade sobre a mão dela. Agora. Estende a mão para cá e vem no glória a Deus. Coloca autoridade, desce aí, Senhor. Toca nela agora. Mais forte. Vai, estende a mão para cá e vai dando glória a Deus. Recebe. Em nome de Jesus, recebe. Deus disse para mim hoje, Cláudio, eu coloco um ponto final na depressão hoje. E eu entro na casa e coloco tudo no lugar. Você acredita no que eu estou te falando? Acredita mesmo? Dá um abraço nessa irmã aí. Aleluia. Trabalha calachura. Tá tomado, irmão. Tá tomado, irmão. Tá tomado. Levante a mão direita para o céu. Eu vou profetizar. Nessas 3 segunda-feira, Deus vai sacudir tua casa, vai sacudir tua família, vai sacudir teu ministério. Recebe. Glória a Deus. Calabachúria. Ó, vocês dois são um casal? Atrás de vocês tem uma mulher. Vem aqui, moça. Rapidinho. Tá calachandarápria. Tu calaçante, reba. Fica aqui, guerreira. Vem cá. Qual o seu nome? Deus disse pra mim assim, ó. Enterraram a foto dela. Você tá entendendo? Enterraram a foto dela no pé de uma grade que parece ser um cemitério, na visão que Deus me deu. Entendeu? E eu vi um X assim na sua frente. E embaixo estava escrito cancelado. Eu falei, que negócio é esse, pô? Deus falou comigo assim, Cláudio, tá tudo travado na vida dela. E até o que tá pra dar certo, que ela cria expectativa, não dá certo. Dá errado. Porque se não desfazer essa obra dentro da grade, na porta do cemitério, não vai fluir. E como a maldição foi lançada, não foi por ela, não foi nela, foi em uma mulher que veio antes dela. Rema, tacalachúria. Deus disse para mim, a maldição é hereditária, tá na família, nas mulheres da família. Então você vai orar, Cláudio, e enquanto você colocar a mão nela aqui, o anjo vai na porta desse cemitério, vai desenterrar essa foto. Recalachúria dará. E eu vou fechar 2022 na vida dela, nesses últimos 3 meses, o que ela não viveu até hoje. Eu vou abrir até a porta, eu vou mudar a porta. Porque tem porta que é só para tirar do sufoco. Tem porta que é só porque não tem outra saída. Mas o desejo do coração é outro. E Deus disse, nesses últimos 3 meses eu estou virando a página na tua vida. Está entendendo ou não? Estende a mão para cá. Fecha teus olhos. Vai lá, Senhor. Não. Deixa a mão assim. Você estende a mão para cá. Você fecha teus olhos. Vai lá, Senhor. Vai. Vai na porta desse cemitério agora.
tira o nome dela de lá, tira a foto dela de lá, desamarra, Senhor, o que está amarrado. Estende a mão para cá. Olha, enquanto eu falo com ela, eu vejo uma espada andando no meio da igreja. Eu vejo uma espada rodando no meio da igreja. Vai achando. Toca nela aqui, Senhor, e toca lá na porta do cemitério agora. Aonde está o nome, tira lá agora. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés agora. Em nome de Jesus, eu quebro toda amarração feita, maldição feita. Na noite de hoje eu destravo a vida dessa mulher como profeta. Em nome de Jesus. Amém? Vai ficar até mais leve. Aquela moça que está contigo é sua filha? Vem cá, amor, rapidinho. Irmão, já vou terminar. Pastor Carlos, já vou terminar, tá, pastor? É rapidinho. Bruna, briga comigo não, é rapidinho. Já vou terminar. Ó, coloca a mão na cabeça da sua filha. Coloca a mão na cabeça da sua filha. Fala assim: filha, Deus quebrou na minha vida a maldição hereditária. E eu te abençoo. Você não vai sofrer o que sua mãe sofreu. Não vai viver o que sua mãe viveu. E não vai ter que sofrer as guerras emocionais e sentimentais que a sua mãe viveu e sofreu. Eu quebro na noite de hoje. Fala, mãe, eu quebro na noite de hoje. Eu quebro na noite de hoje. Isso, em nome de Jesus. Tá? Tem um... você, varão, vem cá. Abre a tua mão aqui. Tem 2 homens aqui na noite de hoje que precisa de um socorro de Deus urgente. Você vai em um. Tá vendo aquele varão de verde lá, atrás lá? Você tá entendendo? Você vai lá, coloca uma mão no peito dele e a outra por cima da cabeça dele. Vai lá. Aleluia. Aleluia. Pastor Carlos, tem um anjo aqui do lado do Senhor agora, ó. Tem um anjo aqui no altar, tem um anjo aqui nessa porta. E tem outro anjo andando no meio da igreja aí agora. Toca nela aí, anjo, do alto da cabeça à planta dos pés agora. Agora, coloca autoridade nos passos dessa mulher hoje. Coloca autoridade nos passos dela aqui hoje, Senhor. Coloca autoridade nos passos dela. Toca nela aí, Jesus. Desce a unção sobre a vida dela na noite de hoje. Quebra as maldições. Porque enquanto eu estava pregando, eu vi ela entrando dentro da casa dela, Senhor. E a cada passo que ela dava, caía um demônio, à esquerda e à direita dela. Senhor, me dá um sinal diante de todos aqui. Eu disse que tem 3 anjos aqui, um ali no altar, um na porta e um no meio do povo. Esse que está no meio do povo, vai na casa dela agora. E enquanto o Senhor coloca os demônios por terra lá, toca nela aqui com a unção agora. Olha para cá, estende a mão para cá. Me dá esse sinal no meio desse povo, Senhor. Toca aqui ela. Quando o Senhor... Isso, manda o anjo lá na casa dela agora. E esse anjo vai colocando os demônios por terra agora. E enquanto o anjo coloca os demônios por terra lá, derrama uma unção sobre ela aqui agora. Mais forte, Deus. Traz o renovo sobre ela agora. Olha aí. Traz o renovo sobre ela agora. Renova ela. Renova ela em nome de Jesus. E enquanto o Senhor renova ela aqui no meio do povo, Alabada Kalashadarabra.
Senhor, vai dentro daquela casa agora, bora. Bora, demônio. Bora, demônio. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Pode cair por terra na vida da moça. Bora. Em nome de Jesus. Varão, enquanto eu oro por ela, bota a mão na cabeça do rapaz aí. Dá ordem aí. Vambora, demônio. Bora. Pode cair por terra. Ah, você botou a mão na cabeça dele, sabe o que eu vi? O espírito da morte atrás dele. Pode cair por terra agora, em nome de Jesus. Fere esse demônio aqui, Senhor. Fere esse demônio aqui, Senhor. Oi. Em nome de Jesus. Bora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se for cair, pode deixar cair. Em nome de Jesus. Espaço é pequeno. Espírito da morte, pode soltar, rapaz. Bora, solta. Vai levantando a mão e dando glória a Deus aí, irmão. O anjo que está aqui comigo aí, começa a tocar no rapaz aqui e na moça. Olha meus olhos. Começa a tocar no rapaz aqui agora. O Exu da morte que eu vi na noite de hoje, quero repreender. Pode cair por terra. Bora. Aonde tiver, demônio, sai dessa encruzilhada agora. O anjo que está aqui fere esse demônio com a espada de fogo. Bora. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Vai ferindo ele com a espada de fogo agora. Ora, em nome de Jesus. Coloca a espada de fogo no peito desse demônio aqui agora. Ora, em nome de Jesus. Esse rapaz está respirando morte. A data da morte está em aberto. Bora, demônio. Pode soltar. Sai dessa encruzilhada. Pode soltar. Que eu estou vendo uma mulher orando pela vida desse moço. Bora. Calabada xandarapra. Calassúria. Vambora. Respeita o joelho dessa mulher, demônio. Pode soltar a vida do rapaz. Esse rapaz está respirando morte. Acabou. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Sabe o que Deus me falou? Que o diabo investiu em matar esse rapaz 3 vezes esse ano. Só que no fim desse ano não passava. Só que na noite de hoje, Deus está mais uma vez dando a oportunidade, pastor Carlos. A igreja estende a mão aqui. Oh meu Deus, guarda a minha casa, guarda a minha esposa, guarda a minha família, guarda a vida dos obreiros que aqui estão, Senhor. Esse demônio, em nome de Jesus, cai por terra. Estende a mão para cá. A hora que eu falar em nome de Jesus, a igreja grita, sai. Em nome de Jesus, sai. Coloque em pé aí. Aleluia. Quem pode adorar o nome do Senhor? Mais forte. Toca aí, anjo. Em nome de Jesus. Bora. Em nome de Jesus. Bora. Toma uma ordem dentro da casa. Pode sair. Pode sair. Bora. 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 Em nome de Jesus. Sem fazer graça. Acabou? Pode soltar. Glória, glória. Pode soltar. Estende a mão pra cá, irmão. De libertação, fica ligado. Sem fazer graça. Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Você que não é evangélico, que está aqui essa noite, afastado dos caminhos do Senhor. Irmãos, eu mostro para você entender, porque tem gente que só crê vendo os sinais. Entendendo ou não? E libertação, irmão, não pode só fazer e ir embora, tem que se explicar, tem que ensinar. A deficiência da igreja, em algumas igrejas está isso, não se ensina. Está entendendo ou não? E Jesus sempre ensinou. Estenda a mão para cá. Em nome de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém? Irmão, olha para mim aqui. Olha pra mim aqui. Sempre que acontecer alguma coisa com alguém assim desse tipo, irmão, você pode reparar que a câmera não filma. É ou não é?
Porque a ética e a vida pessoal da pessoa tem que estar resguardada. Amém ou não? Amém. Mas a igreja está vendo. Por que eu falo, irmão? Por que eu ensino? Porque libertação, irmão, não adianta vir 3 segunda-feira só fazer sinal e ir embora. Por que você tem que aprender a fazer? Porque daqui 3 segunda-feira os pregadores giram. Você não pode passar 3 segunda-feira aqui de poder só vendo acontecer. Deus quer que você faça. Você. Mas por que muita gente não faz? Não tem a ferramenta. Por que não tem a ferramenta? Porque não tem quem ensine. Por isso que Jesus fazia e ensinava os discípulos. Amém ou não? Amém. Então não é para envergonhar nem expor ninguém. Amém ou não? Amém. Levante sua mão direita, eu quero profetizar. Essas 3 segunda-feira, Deus vai te dar tanto poder e autoridade. Tanto poder e autoridade. Se prepare que Deus vai te usar. Na rua, no trabalho, na sua casa, na igreja. Você será revestido desse poder. E Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Deixa eu perguntar um negócio. Tem alguém aqui afastado ou que não é evangélico que quer se reconciliar com Jesus? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que está afastado ou não é evangélico, eu quero orar por você. Eu já passei da hora, mas eu preciso fazer esse convite. Você que está afastado. Pastor, eu não quero não, irmão. Eu sempre falo isso. Culto de libertação é muito bom, mas não resolve a vida de ninguém. O que resolve? Confessar a Ele diante dos homens, para que Ele te confesse diante dos anjos. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui hoje. Às vezes, Bruno, você fala, pô, pastor, para que ficar falando, mostrando a pessoa cai, não sei o quê. Aprende, irmão, está na Bíblia. Cartas aos Coríntios, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. É necessário a profecia e a revelação. Sabe por quê? O texto diz, Paulo disse o seguinte, havendo profecia, os segredos do coração são revelados. Você viu que eu pedi o rapaz para orar por ele, botar a mão na cabeça? E eu não falei nada? Porque Deus falou comigo assim, Cláudio, que ele precisa de um abraço. Deus não falou nada. Falou, ele só vai receber um abraço aqui hoje, e nesse abraço eu estou restaurando ele de dentro para fora. Daqui para lá eu nem sabia que você não era evangélico, mas foi isso que Deus falou. Vai lá, eu disse, bota a mão na cabeça. Porque Paulo disse, os segredos do coração estão revelados. Você precisava ou não de um abraço hoje? Precisava? Então vou te dar esse abraço. Simplesmente Há mais alguém afastado dos caminhos do Senhor? Que deseja voltar para os caminhos do Senhor hoje? Não tendo... Vou levar com a mão. Pastor Carlos. Abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia.
Aleluias.